Eu achei que por ser lésbica eu não podia ser feminina. Oi, minhas estrelinhas, aqui é a Bela, e já que essa semana a gente tá falando bastante sobre temas LGBT, porque eu tô jogando Tell Me Why na Twitch, então caso você queira me ver zerando o jogo, é só você ir lá seguir, ou mesmo @debelafarias. Eu vim comentar sobre algo que eu tenho estudado bastante recentemente, e como eu falei, esse canal vai ser de pensamentos pensantes, de reflexão sobre jogos e afins, e hoje eu vim falar sobre feminilidade e o fato de eu ser lésbica, e o como eu achei por muito tempo que eu não deveria ser feminina porque eu sou lésbica. Como vocês viram no meu outro vídeo, eu não fui bem aceita quando eu me assumi bissexual dentro da família. E quando eu me assumi bissexual, eu achei assim, bom, eu gosto mais de meninas, isso eu já sabia. Só que quando eu pensei nisso, eu pensei, bom, eu preciso ser um pouco mais masculina, porque esse é o estereótipo, certo? Assim, se eu gosto mais de meninas, então eu tenho que ser mais masculina. Então eu comecei a me vestir como tomboy. Eu era uma pessoa assim que você poderia dizer que eu era um príncipe. Eu era basicamente uma masquezinha hoje em dia, era o que eu era lá atrás, há uns 9 anos atrás. E eu fui por muito tempo, tipo, eu sei agir como uma masque porque eu estudava esses padrões de comportamento dos quais eu achava que eu fazia parte, pelo fato de ser lésbica. E isso aconteceu porque quando eu me assumi, como vocês viram no outro vídeo, foi muito desastroso. Eu não tinha, assim, nenhuma experiência e nenhum estudo, eu não tinha referências de pessoas queer na minha vida, eu não tinha referência nenhuma além do que eu via na televisão. E tudo que eu via na televisão é que quando aparecia uma personagem lésbica, o que eu sabia lá dentro que eu era, ela era masculina. Então eu pensei, bom, é assim que eu tenho que ser. E eu fui assim por muito tempo. Eu fui assim por tanto tempo que eu comecei a não entender, por exemplo, o meu gênero. Eu falava, gente, será que eu sou um homem trans? Será que eu quero transicionar? Porque também na minha vida eu pensei assim, se eu for um homem trans, mesmo que as pessoas demorem pra poder aceitar isso um pouco, pelo menos eu vou ser um homem e eu posso namorar uma mulher, entendeu? E ninguém vai achar isso errado. Então, por muito tempo na minha vida, eu achei que ser feminina era algo contrário a ser lésbica. E daí? Não faz muito tempo, tá? Esse negócio de ser fem não faz muito tempo. Eu comecei, eu acho que foi em 2022, 2023, a ver femmes existindo. Nem mulheres lésbicas, mas femmes, completamente femmes existindo. E eu comecei a pensar assim, será que isso é real? Tipo, mulheres femmes existem, tipo, feminilidade existe dentro do escopo lésbico. E olha que eu já assistia a Jéssica Kelgacho, pra quem não conhece, ela é um ícone lésbico, assim, de ensinar muitas coisas. Eu assistia ela, mas assim, eu achava que era tão longe da minha realidade, porque europeia, ela tem dinheiro, enfim, ela pode ser o que quiser. Eu posso ser o que eu quero. Por muito tempo, por exemplo, eu achei que eu era gênero, e de fato, eu ainda me identifico com um gênero que não tem nada a ver com o binário, né? Tipo, eu me identifico como femme. Mas eu achava que eu era gênero porque eu não conseguia me entender como uma pessoa masculina, mas eu também não me entendia como uma pessoa feminina. Só que eu sentia alguma coisa errada, sabe? Tipo, não era como se eu não tivesse gênero. Eu tinha um gênero. Só que eu não sabia exatamente como era. E aí eu comecei a estudar sobre a história lésbica. Eu descobri butch e eu descobri femme. E eu descobri que femme é uma identidade de gênero lésbica onde a pessoa se identifica mais em se expor como uma pessoa feminina. E não é um feminino aos olhos dos homens, é um feminino lésbico. Desde então, desde estudando aquilo, eu comecei a ver que eu me identificava bastante com isso. Não só pelo lado do gênero, mas também pelo lado do ativismo, de proteger as butch, proteger as outras lésbicas, enfim. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Mas eu achei por tanto tempo que isso não era pra mim, porque eu era lésbica, que eu nunca aprendi a ser feminina. Quando eu falo isso dentro de casa, as pessoas que sabem que eu me assumi naquela época falam assim, mas a gente nunca falou que você tinha que ser masculina. Sim, mas também ninguém nunca me aceitou dentro de casa. Então, assim, eu não sabia muito o que eu tinha que fazer. Eu era nova, eu via a representatividade errada na mídia, né? É por isso que hoje eu falo tanto do que eu sou, porque eu espero ser uma representatividade pra alguém, porque eu via tanta representatividade errada que eu assumia que eu tinha que ser assim. E eu não sou, como claramente vocês podem ver. E é tão complicado porque a gente não conversa o bastante sobre como, às vezes, feminilidade e até preferências sexuais dentro do ato sexual nos impedem de nos sentir como pessoas
pertencentes ao grupo que nós pertencemos. Por exemplo, eu, por ser feminina, achava que eu não poderia ser lésbica. Eu tinha que ser bi. Então, eu tinha essa esperança de ser bi por muito tempo, porque eu sou feminina. E não é o caso, sabe? Mas é uma coisa difícil de se entender. Então, se você tá aí sentindo provavelmente a mesma coisa, porque se você abriu esse vídeo e você sente alguma coisa parecida, você não tá sozinho. Até porque eu comecei a ser feminina, bastante feminina, faz tipo, sei lá, 6 meses, assim, que eu comecei a ser muito feminina, que eu falei, não, eu quero ser feminina, eu quero ter unha grande, eu quero me maquiar demais, eu quero aprender tudo isso que eu aprendo a fazer, eu aprendo sozinha, porque eu quero ser assim. E eu sei que vai parecer difícil no início e é difícil, porque às vezes você não tem representatividade correta, às vezes você é uma butch, às vezes não, às vezes você é uma pessoa não binária, às vezes você é trans, às vezes não sei. Mas se você está assistindo esse vídeo, começa a procurar, começa a estudar dentro da sua comunidade livros que tenham a ver com isso. Por exemplo, eu tô lendo esse livro aqui que se chama Burning Butch, e é através desse livro que eu me consolidei mesmo como femme. Esse livro, ele não fala só sobre a experiência de ser uma butch, mas ele fala também sobre a experiência de descobrir o seu gênero, de descobrir a sua sexualidade dentro de um lugar muito católico. E todas as coisas que vão além disso. Então é um livro de estudo. É um memoir? É as lembranças de uma pessoa? Sim, é. Mas isso aqui ajudou bastante eu entender muitas coisas sobre mim e como eu quero meus relacionamentos e como eu sou, etc. Assim como vários outros vídeos que eu assisti sobre o assunto, como séries e animações e outras coisas, músicas que eu fui escutando, livros que eu fui lendo para entender a minha existência. Por incrível que pareça, nós não existimos só agora que o TikTok exista, embora alguns conservadores adorem falar que a gente nunca existiu, a gente só existiu agora que o TikTok surgiu. A gente existe há tanto tempo que existem vários livros sobre isso, existem várias mídias sobre isso, de pessoas estudando e explicando qual é a nossa experiência. Eu tenho certeza que tem uma para você. Por exemplo, a Burning Butch, mesmo que você não seja uma pessoa lésbica, você vai entender do ponto de vista não binário, do ponto de vista trans, porque é uma pessoa trans. Butch é uma pessoa trans. Então é legal vocês lerem, mesmo que não esteja inteiramente só sobre você, ler sobre essas coisas vai ajudar bastante. E eu espero que esse vídeo tenha te servido de alguma coisa, em especial de você não se sentir sozinho nessa sua jornada de se autodescobrir, porque eu tô aqui e é complicado, eu sei. Às vezes eu nem faço a mínima ideia do que tá acontecendo e do que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer mesmo assim, porque é algo que eu quero muito ser. E eu sei que você quer muito ser o que quer que você queira ser. Então, eu vou estar aqui, vem pra nossa comunidade, vem conversar. E caso você queira ver eu jogando Tell Me Why e outros jogos, é só você me seguir na Twitch, que a gente tem live lá todos os dias. Já ativa o sininho, um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.